Dono do maior potencial hídrico do planeta, o Brasil enfrenta em 2015 sérios problemas de abastecimento de água. E é para entendermos melhor os motivos dessa crise e também possíveis soluções para o problema que recebemos aqui no estúdio o biólogo Renzo Regia. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo bem. Olá, Renzo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Bom dia para quem ainda não almoçou, que é o nosso caso, né, Rodrigo? Bom, Renzo, a gente começa essa conversa justamente falando em relação a essa falta de água, essa crise que o país está enfrentando nesse início de ano, está associada exatamente a quê? A quais fatores? É uma pergunta bem complexa, né? Existem uma série de fatores envolvidos e eu acho que o que mais nos chama a atenção, se a gente puder escapar um pouco do Rio Grande do Sul, né? Aquelas imagens que foram veiculadas em todos os veículos de comunicação da condição de São Paulo, que ainda continua, se não crítica, um pouco melhor hoje em função das chuvas, mas ainda uma situação bastante desgastada em termos de racionamento, né? Então, eu acho que aquela imagem marcou muito, né? Cantareira, um filete de água e tal. E aí isso nos remete, a gente que trabalha nessa área, na área ambiental, nos remete a algumas considerações que são importantes, eu acho. Existem aqueles que vão para o lado do cataclismo da coisa, só que eu vou exagerar um pouco na minha colocação, mas o que acontece em São Paulo nessa época do ano acontece desde sempre, sabe? E não é uma coisa que devia nos surpreender. Dessa vez foi um pouco pior? Foi, mas já existiram históricos idênticos dessa condição, com a diferença talvez que a população não fosse tão grande e o consumo não fosse tão maior, né? Acho também que, por isso, falta uma política de previsão a nível federal e em nível estadual, se a gente remeter para o Rio Grande do Sul, de saber que essas coisas acontecem, que nós temos estudos que refletem esse acontecimento a cada verão, a cada inverno, que são situações conhecidas. Claro que no verão, justamente, acontece muito da falta de chuvas, né? Uhum. E às vezes fica se contando com isso, ela acaba não vindo, mas é algo que tem como se prever, não é isso, Renzo? O que está acontecendo em São Paulo acontece, eu disse desde sempre, por quê? Porque nessa época do ano a gente sabe que existe um sistema de alta pressão no Oceano Atlântico que corre para o continente e fica exatamente na região sudeste. Isso bloqueia a subida das massas de ar frio, que são normalmente oriundas daqui. Como elas ficam bloqueadas, Paraná recebe uma quantidade legal de água e lá a agricultura está estando super bem. Aqui nós já estamos tendo perda por causa de um excesso de chuvas, porque elas ficam contidas aqui. Aí nós temos um problema com chuvas. E São Paulo fica naquela condição de falta de água. Mas isso a gente sabe que acontece. A gente estuda o El Niño também, que está acontecendo agora, e essa é mais uma massa de ar quente que também ajuda a bloquear, só que essa vem do Pacífico. Quando nós temos laninha, aí quem sofremos somos nós, aqui com temperaturas elevadas e falta de chuva, e as chuvas se concentram na região sudeste para cima. Mas só eu sei disso, só tu sabe disso. Com certeza. A gente sabe disso, é uma sazonalidade, né? O que me parece é que, mesmo sabendo disso, não existe um ponto onde essas informações possam se concentrar, serem tabuladas para a gente fazer previsões, para a gente se preparar para esses acontecimentos que são extremamente importantes, porque nós estamos pagando a conta da luz por causa de São Paulo. Se a gente pudesse simplificar, eu sei que é muito simplificado isso, né? Mas a conta de luz que nós estamos recebendo com as conotações vermelho, verde, amarelo e tal, elas são em decorrência da dificuldade de transmissão, da dificuldade de geração, correto? Que basicamente estão acontecendo por causa da condição do sudeste brasileiro. Como foi dito, né, choveu já um pouco em São Paulo, mas ainda é necessária mais chuva, né, para conseguir então elevar os níveis da cantareira. Quanto de chuva precisa para que isso aconteça? A chuva que não vai chegar, não nesse período. Porque nesse período nós estamos com o El Niño no Pacífico e nós estamos com as altas pressões do Atlântico. E vão formar essa barreira. À medida que nós formos avançando agora nos meses, a estação do ano mudar, nós vamos ter uma diminuição dessas temperaturas no Oceano Atlântico e Pacífico e as massas de ar frio conseguirão subir. Então é certo, nesse verão a população fica sem água. Vai ficar em racionamento. Ou tem muitas cidades, enfim, que chegam 1h do dia, 4, 5 horas da tarde, que já não tem mais água na torneira. Que não é o caso do Rio Grande do Sul. E até hoje, por coincidência, conversei com um amigo não foi Tapejar, nós tivemos aquele vendaval ano passado. Agora, foi em Carazinho, né? Na verdade, Carazinho não me toque, que ele teve um vendaval, uma derrubada de eucaliptos, caiu sobre silos e tal, deu uma perda.
Esses acontecimentos assim, tudo bem, dificilmente não se previnem. Os meteorologistas dizem isso o tempo todo. Mas regime de chuvas é uma coisa conhecida. Nós temos estudos na Antártida brasileira que poderiam ser utilizados e mais outros vários estudos que poderiam ser tabulados por algum centro. Eu pergunto a vocês conhecem algum centro que faça esse estudo, que reúna esses trabalhos científicos, tabule para que a gente possa fazer uma previsão? Não, a gente não tem. Né? Na gestão do ex-governador, foi feito um trabalho para cavar açudes, foi disponibilizado verba para esse tipo de coisa. É um tipo de prevenção, né? Mas embasado em que estudo que nós tivemos. Bom, já que a gente pode trazer exemplos também de fora do país, onde as coisas já acontecem um pouco melhor. Por exemplo, outros lugares do mundo já passaram por crises e tomaram medidas, como a Austrália, por exemplo, que foram construídas 2 estações de dessalinização e hoje 50% da sua água que é potável vem do mar, né? E na Califórnia, além de aplicar multas para reduzir o consumo, o governo também fará obras para o reuso da água e também para captar águas pluviais. Você acredita que possam vir soluções, então, de fora do país, outros exemplos para a gente poder aplicar aqui também no nosso? Nós poderíamos, não só isso, essa tecnologia hoje é mais barata do que já foi há um tempo atrás e poderia ser utilizada aqui, mas vamos, assim, abrir os nossos olhos para uma coisinha bem simples aqui no Brasil. Nós temos uma perda de 40% da água tratada nas redes de distribuição. Em torno de 40%. Então, 40% da água que é tratada e então, distribuída para a população, ela se perde nas tubulações por má conservação, por rompimentos. Então, antes de nós atuarmos numa tecnologia em que possamos dessalinizar ou a utilização de água de condensação, enfim, são várias coisas que são utilizadas. A reutilização das águas a partir do que a gente chama de green building, hoje fazer prédios em que tu use cisternas, que sejam autossustentáveis prédios também. onde tu reutilize a água das máquinas de lavar, por exemplo. Isso tudo é possível fazer hoje, aumenta um pouco os custos da edificação, mas é interessante, porque nós vamos pagar essa conta mais adiante. Claro, e Renzo, a gente nem comentou aí também individualmente, né? Cada pessoa que pode aí também não fazer esse desperdício de água e colaborar para que a água também não falte. Bom, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Até o próximo encontro. Foi um prazer. Obrigada. Valeu.